Quando a casa tá cheia de caixas, a rotina muda e nada está sob controle. Como é que a gente faz para manter o nosso autocuidado em dia? Nesse vídeo aqui eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso e te falar o que eu tenho feito para manter esse cuidado comigo mesma, mesmo em meio a um caos de uma mudança. Vem comigo! Primeiro de tudo, que é muito fácil a gente vir falar de rotina, sobre criar rotina e tudo mais, quando isso está muito bem estabelecido na nossa vida, né? Agora, quem é que fala sobre criar uma rotina não tendo uma rotina bem estabelecida? Eu vim aqui para fazer isso para vocês. Até porque eu sei que muitas pessoas se encontram nessa posição de não tenho uma rotina, não consigo ter uma rotina. Vamos conversar sobre isso primeiro. Essa é uma armadilha que acontece com muita frequência e é muito comum as pessoas caírem nela. A armadilha de que criar uma rotina é planejá-la, sendo que não. O que é a gente ter uma rotina de determinada coisa na nossa vida? É a gente estabelecer hábitos. Então, o que eu vejo com muita frequência é uma galera, e não tô julgando a galera, é uma galera no sentido de várias pessoas entrarem nessa desistência baseada em um tudo ou nada, que acabam colocando o obstáculo para si mesmas de que ou vai ou racha, e aí elas acabam desistindo rapidamente de uma meta que elas tinham colocado para si mesmas. E aí a gente precisa ter clareza de que nenhuma rotina é estabelecida do dia para a noite. A gente começa com um mapeamento de como que tá a nossa rotina, um planejamento para a gente poder mudar alguns hábitos, e aí a gente começa a criar novas ações, a fazer novas coisas, e a gente precisa repetir essas ações ao longo de dias e dias e semanas para a gente falar, ok, estabeleci esse hábito. E consequentemente, agora eu posso falar que eu tenho uma rotina fazendo determinada coisa. E eu acho importante eu falar sobre isso aqui, porque a gente precisa ser realista. Em um mundo em que muitas coisas irreais são compartilhadas, são criadas e são compartilhadas. E aí a gente acaba se sentindo realmente muito perdido, muito perdida nesse mundo em que as pessoas fazem coisas e elas não mostram todos os processos, elas mostram só os resultados. E a gente fica achando que o problema está com a gente. Como é que aquelas pessoas conseguem e eu não consigo? Eu vejo com muita frequência as pessoas culpando a si mesmas, como se elas não estivessem sendo capazes. E eu acho importante eu trazer isso aqui justamente por isso, né? Porque eu não quero que vocês esperem que eu venha aqui falar, olha gente, eu me mudei e mesmo eu estando aqui desempacotando coisa, descobrindo onde é que eu vou guardar as coisas, organizando, entendendo a cidade onde eu moro, entendendo como é que estão as coisas aqui e tudo mais, eu estou com uma rotina extremamente perfeita e estabelecida. E eu vou te ensinar como. Eu não vou te ensinar como nesse vídeo, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Eu estou em meio ao caos e eu vim aqui falar como que eu vou ter autocuidado. Como é que eu vou ter uma rotina de autocuidado, mesmo no meio de uma mudança de caos? Vou te falar o seguinte, a primeira coisa, que é o que eu falo para as minhas alunas e que eu sigo também, é aumento gradual. Então a gente precisa começar com o que é possível. Eu não vou idealizar aqui, né, estando no meio de uma mudança, no meio de um monte de adaptação acontecendo ao mesmo tempo em diferentes áreas da vida, que eu vá conseguir encaixar uma rotina, algo que eu preciso reestabelecer na minha vida. Não é porque eu tinha uma rotina lá nos Estados Unidos, que agora eu pego ela lá dos Estados Unidos e aí eu venho e coloco ela aqui no México. É outro lugar, as coisas acontecem de uma forma diferente. Existem outras coisas acontecendo que demandam tempo, energia, atenção, e a gente precisa achar um jeito de caminhar em conjunto. Essas adaptações caminharem em conjunto com alguns tipos de autocuidado. Não necessariamente tudo que eu estava fazendo lá ao mesmo tempo. Como é que eu vou criar uma rotina? Eu vou criar uma rotina a partir do momento em que eu consiga estabelecer determinados hábitos de volta na minha vida aos poucos, com um aumento gradual, certo? Então, qual que era o meu possível aqui agora? A academia foi possível, eu não comecei treinando todos os dias da semana, eu sabia que não ia dar certo agora pra mim, comecei 3 vezes por semana,
fui aumentando, inclui uma atividade ou outra, no caso, pedalar, porque aí chegaram as nossas coisas dos Estados Unidos, inclusive as nossas bicicletas, caminhada. Quando eu posso por aqui, eu opto por estar fazendo coisas a pé ou ir caminhar com o Noah. Outra coisa, cozinhar em casa. Também é uma coisa que, além de eu sentir que é um autocuidado, porque eu sei que eu estou fazendo comidas mais saudáveis para mim e para minha família, também me dá uma sensação maior de pertencimento ao lugar onde eu estou. Porque gosto bastante de cozinhar assim no dia a dia mesmo, sabe? Comida do dia a dia. E gosto de tentar novas receitas também. Isso é algo que faz eu sentir que eu estou cuidando de mim mesma também, que é algo importante para mim nesse novo capítulo da nossa vida, num lugar novo, né? É um país já conhecido, mas é um lugar novo. Outra coisa que eu gosto bastante de fazer é ler. E aí ou eu pego um livro físico que eu tenho aqui, ou eu pego o meu Kindle e aí eu aproveito para ler um pouco. E a última coisa que eu queria contar para vocês, que eu faço para poder me nutrir internamente, é desenhar no meu iPad. Eu uso o Procreate para desenhar, eu sigo alguns tutoriais no YouTube e é muito relaxante, é muito gostoso, eu adoro. Então, em alguns momentos eu consigo pegar, tirar esse tempinho pra mim também e desenhar, sabe? Pensar ali no que eu tô criando, no que eu tô fazendo. E eu acho muito, muito bom. Então, essas foram as coisas que foram possíveis de serem feitas agora. Foram todas ao mesmo tempo? Não foram. Mas eu fui incluindo essas coisas aos poucos. Elas não aconteceram ao mesmo tempo. Porque eu não queria cair justamente naquela armadilha que eu falei do começo, de a gente pensar em uma rotina ideal e a gente querer planejar para que ela aconteça idealmente já desde o começo. Não, a única coisa que a gente tem é um plano, né? Se a gente for pensar nesse plano talvez a longo prazo, tipo, em 6 meses eu gostaria de estar fazendo isso. Acho super bacana, acho super legal. Qual dessas opções a gente vai começar primeiro? Ah, vou começar primeiro com essa. Quando essa estiver bem estabelecida, eu vou incluir essa daqui. Vamos dar um prazo para a gente estabelecer bem essa primeira então, que aí a gente vai poder iniciar a segunda e aí por diante. E isso eu acho bacana. Agora, você achar que você vai conseguir fazer tudo isso de uma vez só, a chance de você se frustrar e de você desistir é enorme. E aí você vai ficar sempre nesse ciclo de começa com tudo e termina com nada. Bom, já falei pra vocês aqui um pouco sobre rotina, que eu acho que era o principal que eu queria falar pra vocês realmente não se sabotarem nessa. Compartilhei um pouco com vocês aqui sobre quais são as atividades, né, que eu tenho incluído como autocuidado pra mim, mesmo em meio a essa mudança, e qual é o tipo de pensamento que me guia ao incluir esses hábitos, né, na minha vida, entendendo o momento que eu tô vivendo agora. E aí eu queria finalizar esse vídeo falando pra você que para que a gente tenha uma rotina saudável e sustentável, é essencial que os hábitos durem no longo prazo. Então, o que eu queria te falar é: busque práticas realistas e caibam dentro da sua realidade para que você consiga mantê-las. Talvez o ideal na sua cabeça é um treino de 1h30 na academia 5 vezes na semana. E aí você acha que se não for por 1h30, o treino não serve. E aí você vai ficar colocando esse obstáculo na sua vida sozinha. Porque se a sua condição agora não permite que você passe 1h30 na academia, tem que ser 1h30 de manhã, porque você gosta de treinar de manhã, não gosta de treinar à noite, sabe? Você começa a criar empecilhos pra si mesma. Sendo que, muitas vezes, se você começar com um treino 3 vezes por semana de 20 a 30 minutos, já é um passo super importante. É um passo importante porque talvez não seja o ideal do treino que você quer chegar, mas você vai estar criando um hábito de determinar um horário para ir para academia, de colocar a roupa da academia, tênis, pegar sua garrafinha, seus pertences que você gosta de levar para academia, fone, o que seja, ir até a academia, conhecer os aparelhos, usar os aparelhos, participar ali da dinâmica da academia, de ter que revezar um aparelho ou não. Você vai ter que fazer isso. E aí você tá ali movimentando o seu corpo por 20, 30 minutos e o seu corpo tá entendendo que você tá se movimentando. Ele já vai começar a trabalhar internamente para que você continue fazendo aquilo, para que você sinta os benefícios do exercício físico na sua vida e para que você queira ir aos poucos
mantendo, aumentando cada vez mais, você vai chegar lá naquele ideal que você tem. Que pode ser uma meta, treinar 1h30 por dia. Mas se não dá para você começar agora a treinar com 1h30, não desista de treinar por isso. Treine no tempo que você tem disponível, seja em casa ou numa academia. Existem vários personagens, eu sou uma dessas, que criam treinos para academia, para casa, de acordo com a sua disponibilidade de horário, na frequência que você pode durante a semana. E é isso, gente. Compartilhei muitas coisas aqui no vídeo com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que algo tenha ajudado, né? Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo ou nova por aqui. Curte o vídeo, isso ajuda bastante. E claro, se você quiser deixar um comentário aqui embaixo falando o que te ajudou ou no que é que você estaria precisando de ajuda, comenta aqui que eu vou ler e vou responder pra você, tá bom? Um beijo e até a próxima!